Fala pessoal, tudo na paz, irmão Alex aqui para dar continuidade aqui na leitura do livro A História do Avivamento Azusa. Vou deixar o livro aí na tela. Se por acaso queira receber as mensagens, manda um oi para o 61 991 19 24 21, irmão Alex, beleza? Nós estamos no capítulo 3, nós vamos iniciar no capítulo 3 agora, ainda mais profundo. Esse é o vídeo parte 1, beleza? Do capítulo 3. O início da obra na rua Wisket com Marple, em 8 de agosto de 1906, aluguei um auditório de uma igreja na esquina das ruas Wisket e Marple para instalar uma missão pentecostal. Fui guiado pelo Eterno a essa igreja em fevereiro. Era então ocupada pelo povo do Pilar de Fogo, liderada pela senhora Alma Wist. Senti que deveria orar por um local para nos reunirmos depois que verifiquei que a igreja do Novo Testamento não estava indo bem. Eu nem sabia da existência daquele prédio, até que, sem esperar, o Senhor o mostrou um dia. Estava passando por lá e o vi pela primeira vez. Cheguei, se não estava sendo usado regularmente, havia sido uma igreja alemã. Por curiosidade, abri a porta, que não estava trancada, e entrei. Verifiquei que pertencia a um grupo Pilar de Fogo. Ajoelhei-me em frente ao altar para orar um pouco. O Senhor falou comigo e senti então a presença do Espírito, a presença do Eterno. No mesmo instante, eu estava andando por entre os bancos, tomando posse de tudo para o Pentecostes. Em cima da porta estava escrito: Deus é amor. Isso aconteceu 2 meses antes de começar o trabalho na Rua Azusa. Não procurei mais nenhum prédio. Sabendo que o Eterno já falaram, eu aguardei com paciência o momento do Senhor. Uma noite, 6 meses depois, quando passava por lá, ao voltar para casa, após uma reunião, vi no edifício uma tabuleta anunciando: aluga-se. O prédio estava vazio e o Senhor me falou: esta é a sua igreja. No caso, esse é o local de reunião, né? A gente tem que ter sempre em mente: o local onde as pessoas se reúnem é o local de reunião, que as pessoas chamam de igreja, né? Mas o correto é chamar o local de reunião dos irmãos. O pilar de fogo havia virado fumaça, incapaz de pagar o aluguel. Seus membros haviam sido os opositores mais ferrenhos do trabalho da Rua Azusa. O Senhor esvaziara o local para nós. No dia seguinte, fui levado a falar com nosso Senhor, o irmão Fred, a respeito do que aconteceu. Não pedi que me ajudasse. O próprio Eterno me enviará até ele. Perguntou-me quanto era o aluguel. Fui à sala próxima e voltou rapidamente com um cheque de $50 para o primeiro aluguel. Aluguei imediatamente o local. Verdade seja dita, a missão Azusa começou a falhar com relação ao Senhor desde o princípio da sua história. O Eterno me mostrou um dia que eles se institucionalizariam, apesar de não terem ouvido nenhuma palavra a esse respeito. O Espírito revelou-me isso e fez-me levantar e avisá-lo do espírito partidário no trabalho pentecostal. Os santos batizados
deveriam formar um único corpo, pois para isso foram chamados, e deveriam ser livres como livres no Espírito do Senhor, para não se submeter de novo a um jugo eclesiástico de escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 1. Então o trabalho na Rua Azusa começou excelente, mas no decorrer da história ele começou a se desviar do caminho. Eu vejo a mesma coisa da igreja lá do Novo Testamento, que nós temos aí o Novo Testamento. Até na época dos apóstolos a igreja estava excelente. Depois que os apóstolos morreram, aí as pessoas que foram vindo começaram a criar doutrinas e ensinamentos que não tem nada a ver com Cristo nem com as doutrinas dos apóstolos. Os santos da igreja do Novo Testamento já haviam tolhido seu progresso dessa mesma forma. O Eterno queria um grupo renovado, um canal por meio do qual ele pudesse evangelizar o mundo, abençoando todos os povos e todos os crentes. Mas é óbvio que isso não poderia ser alcançado por intermédio de um partido sectário. Essa atitude tem sido a praga causada da morte de todos os grupos avivados, mais cedo ou mais tarde. A história se repete nesse aspecto. É interessante aqui, pessoal, nós vamos ficar só até esse ponto, mas de fato, você vai em alguns grupos, em algumas igrejas, você vê aquela mornidão, aquela mermice, e você não vê o avivamento. Muitos locais você não vê a presença do Eterno. Isso é real, infelizmente. Então você começa a observar que lá em 1906, nos Estados Unidos, eles estão relatando o que aconteceu lá. E você observa que nós estamos em 2026 e está acontecendo da mesma forma. Beleza? Então fique na paz e um abraço do irmão Alex.